Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à quarta aula desse nosso curso sobre as 15 competências de liderança. E esta quarta aula é uma das características muito importantes para todo profissional que realmente quer se transformar num grande líder. E a gente vai falar agora então de objetividade, certo? Objetividade, ela pode ter diversos conceitos. O tom que eu quero dar para a objetividade tem a ver aqui com as competências anteriores que a gente falou sobre resultado. Ou seja, objetividade pressupõe eu ter um foco direcionado naquilo que realmente importa. E no nosso dia a dia, vamos combinar, hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade em se manter concentrado. As redes sociais, o WhatsApp, a mídia, a correria, os 300 projetos que a gente tem para atender em qualquer atividade profissional que a gente tenha, ser objetivo passa a ser um grande desafio para todo mundo. E eu quero ilustrar para você uma das formas que é muito importante a gente parar para pensar sobre essa questão da objetividade, ou seja, conseguir deixar de lado as coisas que não importam tanto para ser realmente focado naquilo que faz toda a diferença. Eu, durante muito tempo na minha vida, aproximadamente durante 15 anos, uma das atividades que eu desenvolvi como amador foi ser piloto de avião e de planador. E eu aprendi uma coisa muito importante nesta área, que é a navegação aérea. Deixa eu ilustrar para você um pequeno risco aqui. Um ponto, uma rota e um ponto. Ponto A, ponto B. Toda vez que a gente está fazendo algum voo, você está geralmente saindo de um ponto, que a gente determina em aviação A, para um ponto B. O que acontece é que muita gente pensa, então é só decolar o avião e ir voando em linha reta que a gente vai chegar lá nesse ponto. Não, porque o que acontece? No ar tem uma coisa que é diferente de andar na terra, que é o vento. Então o vento, que é representado mais ou menos assim em aviação, ele vai tirar o seu avião da rota. Então você achava que ia voar assim, mas o vento tira você da rota. Essas são as interferências que também acontecem no dia a dia das empresas, da nossa vida, e muitas vezes a gente perde a objetividade. Vou dar um exemplo. Sabe quando você está trabalhando no escritório e você está concentrado para terminar um projeto, uma tarefa, e inesperadamente entra um e-mail. E esse e-mail dá um sinalzinho ali no seu computador, faz plim! E você abre esse e-mail. E esse e-mail conduz você, por exemplo, para uma página da internet. E que você fica curioso sobre aquele assunto e você vai pesquisando mais páginas da internet. Quando você menos espera, passaram-se alguns minutos ou algumas horas e você perdeu a objetividade de trabalhar naquele projeto. Era assim que acontecia na aviação. O vento tirava a gente. E no ponto B eu não chegaria, porque teoricamente eu chegaria em algum outro lugar que não é o ponto B, certo? Então por isso a importância da gente manter a objetividade, ou seja, eu preciso ter o que a gente já viu lá na aula 2, na aula 3, indicadores, ou seja, eu precisaria estar aqui, mas eu estou longe. Eu precisaria estar aqui, mas eu estou aqui. Então isso quer dizer que este é o momento de eu fazer a minha correção de rota. Não há problema nenhum se a gente sai um pouquinho da rota. Não há problema nenhum se a gente não consegue atingir aquele indicador preciso, pontual, na hora que eu gostaria de ter atingido. Se eu tiver o indicador, se eu tiver o prazo, se eu tiver etapas definidas, bem definidas nas minhas metas, eu vou poder fazer as correções corretas para aumentar a chance de eu chegar no meu ponto B. Certo? Então esse é o recado que eu gostaria de passar para você agora. Você se considera uma pessoa objetiva? Antes de ser objetivo, você tem metas claras? Dá uma olhadinha nas aulas anteriores que eu falo sobre essas questões de elaborar boas metas. Para eu ser objetivo, conseguir sair dos meus pontos A e chegar nos meus pontos B, eu preciso efetivamente saber exatamente qual é o caminho e ter certeza que tem interferência. E essas interferências, se eu estou alerta, estou atento, eu dou um jeitinho de passar por elas.
de pular essas barreiras, de desviar essas barreiras e, por que não dizer, corrigir a rota no meio do caminho e chegar no meu destino. Essa era a mensagem que eu tinha para você desta aula. Espero que você tenha gostado. Anota, faz alguns questionamentos para que a gente vá enriquecendo ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado por essa aula e até a próxima aula.